Ok. Olá pessoal, bom dia. Então vamos fazer esse videozinho ao vivo aqui, aproveitar que está mais tranquilo. Vou falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de um assunto que gera muito interesse entre os pacientes e que também gera muitas dúvidas que a gente precisa esclarecer, tá? Vou falar hoje sobre o tratamento da disfunção erétil, mais especificamente sobre o tratamento cirúrgico da disfunção erétil. Aquele tratamento que a gente indica quando as medidas conservadoras já não fazem mais efeito. A prótese peniana, o implante de próteses penianas, ele é excelente quando bem indicado. Os índices de satisfação com o implante de próteses penianas são acima de 90%. E isso é porque essas alternativas são utilizadas quando já não se tem mais sucesso com o tratamento conservador, ou seja, o paciente já não tem mais nada e a gente devolve para ele a possibilidade de ele de ter relações sexuais, de ter novamente prazer e de gerar prazer para a sua parceira. Então eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito. Lúcio, se tu vê que alguém perguntou, fez alguma pergunta, aí tu pode me falar, tá? Então eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito das próteses penianas. Porque prótese peniana existem uma infinidade de modelos de próteses penianas, então é muito importante que a gente possa explicar para os pacientes, e isso gera muitas dúvidas, porque que às vezes gera um orçamento de um valor, outras vezes um orçamento que é 10 vezes aquele valor, porque os modelos de prótese peniana variam muito de acordo com o preço e variam muito de acordo com as suas características, tá? Então, vou iniciar falando, vou pegar esse modelo de pênis para explicar para vocês aonde que a prótese peniana é inserida. O nosso pênis ele tem duas cavidades laterais e uma cavidade posterior. As cavidades laterais se chamam corpos cavernosos e a cavidade posterior, que vem em torno da uretra, que é por onde passa a urina, e também faz parte, irriga a parte da glande, ela se chama corpo esponjoso. Nós vamos colocar o implante peniano, o implante da prótese peniana, nas duas cavidades dos corpos cavernosos. Essas cavidades se caracterizam por ser uma esponja, que absorvem o sangue e fazem com que o sangue encha aqueles corpos cavernosos, e o sangue que entra no pênis ele deve ser maior no momento da excitação, da vasodilatação arterial, ele deve ser maior do que o sangue que sai pelas veias. Então nós temos um aumento de excitação, nós temos uma vasodilatação das artérias que levam o sangue para o pênis, e esse sangue tem que aumentar o tamanho dos corpos cavernosos, comprimindo as veias, e é isso que vai gerar a ereção. Quando nós temos patologias, a mais comum delas é o diabetes, ele estraga os capilares, ele obstrui os capilares cronicamente do pênis. E essa obstrução faz com que o corpo cavernoso não tenha mais aquela ereção. E mesmo com o uso de medicamentos, tanto os medicamentos orais, inicialmente, quanto posteriormente os medicamentos que a gente injeta dentro dos corpos cavernosos, os famosos vasodilatadores injetáveis, que foi a primeira terapêutica da disfunção erétil, quando eles não fazem mais efeito, aí sim está indicado o implante de prótese peniana. Ou também naqueles pacientes pós-operatórios que tiveram um trauma cirúrgico ou um trauma da bacia com secção nervosa. Nesses casos, mesmo o paciente muitas vezes não tendo uma lesão vascular, é necessário o implante da prótese peniana. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos modelos de prótese peniana que nós temos. Inicialmente nós temos um modelo de prótese peniana que se chama prótese peniana maleável.
Essas próteses penianas, que também variam de acordo com a marca, em termos de qualidade, menor qualidade, maior qualidade, são inseridos de forma dupla, ou seja, duas hastes, uma em cada corpo cavernoso. Estas hastes, elas têm as características de serem maleáveis. Essas hastes são maleáveis, ou seja, o paciente permanece com a prótese peniana durante todo o período no mesmo tamanho, ou seja, a prótese não varia de tamanho. Então é necessário, no momento da relação sexual, que se coloque a prótese na posição ereta, e no momento que não se deixa de utilizar no ato sexual, que se finaliza o ato sexual, a gente dobra a prótese peniana para esconder aquela ereção. A prótese não varia de tamanho, então ela deve ser colocada exatamente do tamanho do seu pênis. Por quê? Porque se colocar, isso é outra coisa, uma dúvida que ocorre muito. Ah, doutor, mas eu quero botar prótese peniana, mas eu quero, meu pênis tem 13 centímetros, eu quero botar uma prótese de 20. Não dá. Se colocar uma prótese maior do que o tamanho do seu pênis, a única coisa que o senhor vai arrumar é um problemão. Porque a prótese vai romper o corpo cavernoso, vai perfurar e vai sair para fora. Chama extrusão de prótese, muito comum, muitas vezes até pela uretra, muito comum. Prótese é que nem sapato, é que nem vai botar do tamanho do teu pé. Prótese vai botar do tamanho do teu pênis. Se o seu pênis tem 13 centímetros, vai botar de 13. Se o seu pênis tem 23 centímetros, vai botar de 23. Isso a gente mede tudo do momento do procedimento cirúrgico. Então, quando a gente faz uma cirurgia de implante de próteses penianas, a gente leva para o bloco cirúrgico uma infinidade de modelos, porque não é possível saber o tamanho exato do pênis com o pênis flácido. Nós precisamos provocar uma ereção artificial para medir exatamente o tamanho do pênis, e também nós temos medidores intracavernosos, a gente estica esses medidores, estica o tamanho do pênis até o tamanho normal para saber exatamente qual é o tamanho do pênis e qual é o tamanho da prótese que nós devemos implantar. Então essas próteses maleáveis, elas são geralmente feitas de uma liga metálica, que pode ser titânio, pode ser alguma liga maleável, e ela é recoberta por um silicone para evitar danos às paredes do corpo cavernoso. Então nós colocamos duas hastes dessas, uma em cada corpo cavernoso, e elas costumam durar muito tempo, costumam durar indefinidamente. E, eventualmente, depois de muitos anos, pode haver a ruptura dessas hastes metálicas, e aí a gente necessita muitas vezes substituir essa prótese peniana. Mas isso é uma coisa que não é comum, principalmente nas marcas de próteses penianas mais melhores. As melhores marcas, assim como se tem carro, tem melhores e piores, se tem próteses penianas melhores e piores, e existem marcas tanto nas maleáveis quanto nas infláveis que são melhores e que são piores, embora ambas obtenham registro na Anvisa. Então isso é uma coisa que muitas vezes é critério do médico definir e expor para o paciente. Doutor, tem um paciente que pergunta, o Carlos, sou diabético e o meu pênis não sabe legal. Tem outra solução? O teu pênis não sabe legal. Não sabe legal. Olha, a gente tem que fazer uma avaliação e a gente tem que saber em que estágio do tratamento que você está. O diabético, a diabetes, na verdade, é uma das principais causas de disfunção erétil, se não a principal. Então a gente tem inúmeras maneiras de tratar esses pacientes. Os pacientes não precisam conviver com a disfunção erétil. A disfunção erétil muitas vezes não é curável, mas ela é tratável. O tratamento dela resolve o problema, seja do ponto de vista conservador, através de remédios orais. Quando não funciona, a gente parte para os remédios injetáveis, e quando os remédios injetáveis não funcionam, nós passamos para o implante de prótese peniana. Outra questão, tem que ver como é que está a questão hormonal. A testosterona baixa influencia muito na disfunção erétil, então nós temos que avaliar isso, e outros fatores, como pressão alta, obesidade, sedentarismo. Então nós temos que fazer uma avaliação completa desse paciente, tentar manejar todos esses problemas, e aí sim
determinar um tratamento adequado que é feito por etapas, por escalas. Nós começamos o tratamento mais conservador e, de acordo com a evolução do paciente, nós vamos progredindo até alguns que necessitem da realização do implante da prótese peniana. A Neza pergunta qual é a função dessa prótese. Acho que é o que A função da prótese é manter o pênis ereto possibilitando a relação sexual. Essa é a função da prótese. Devolver a ereção, devolver a capacidade de penetração, devolver a capacidade de gerar prazer no ato sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. Esse é assim, o objetivo da prótese peniana. Bom, vou mostrar uma outra prótese que ela é maleável, mas ela é articulada. Esse é um outro modelo, ela tem uma articulaçãozinha dentro dela, então ela tem uma memória um pouquinho menor, então tu consegue dobrar ela mais um pouco, e ela tem uma força de tensão boa também. É um outro modelo que é utilizado, eu particularmente já utilizei, não é minha predileta, mas existe essa possibilidade. Bom, essas são as próteses, os modelos de próteses maleáveis. Agora nós vou passar a explicar para vocês as próteses penianas infláveis. São consideradas as Ferraris das próteses. Elas são consideradas melhores. Vou explicar para vocês por que elas são consideradas melhores. Nos Estados Unidos, grande parte dos implantes são realizados implantes infláveis, tá? Por quê? Porque lá o sistema deles de saúde, né, o Medicare, ele paga, né, o implante de prótese inflável, coisa que aqui o SUS não paga porque realmente é muito caro aqui no Brasil, e mesmo os convênios não pagam os implantes infláveis aqui no país. Então nós temos basicamente dois modelos de prótese inflável. Nós temos a prótese inflável de 2 volumes, ou seja, ela tem uma bomba e ela tem as hastes infláveis. O reservatório dela é na partezinha posterior já da haste, ou seja, essa prótese ela é uma prótese que essa bombinha fica por dentro da bolsa escrotal, dentro do saco, ou seja, fica praticamente imperceptível, e essas hastes ficam dentro do corpo cavernoso. Qual é que são as vantagens? As vantagens são que tu não precisa de um terceiro volume, que seria o reservatório, que é colocado nas próteses de 3 volumes na região pré-peritoneal, aqui no espaço de Hertz, que nós chamamos na região infrapúbica. Tá? As próteses de 2 volumes, então, elas não necessitam desse terceiro volume, que é o reservatório. E elas são colocadas porque ela possui um reservatório aqui. Essa é a vantagem, a cirurgia é um pouco menos traumática. Embora a inflável também não seja muito traumática, 3 volumes não seja muito traumático, essa aqui é ainda menos porque só tem 2 volumes. E ela já vem montadinha, o médico não precisa conexões e nada disso, ela já vem fechada e pronta. Essa prótese de 2 volumes tem algumas características. Como ela não tem o reservatório, ela nem infla tanto, a ereção dela é um pouquinho pior do que a de 3 volumes, digamos assim, e ela nem esvazia tanto. Então, né, só apertamos aqui, ela murcha e volta para lá. A deflação dela, vamos dizer assim, a desinflação dela é menor. Então ela fica um pouquinho mais aparente, como se estivesse sempre numa semi-ereção. Tá? E quando tu tens ereção, a ereção dela também não é tão grande quanto a ereção da 3 volumes, e ela não aumenta tanto na questão de volume lateral, de diâmetro. Essa sim é uma característica muito interessante das próteses infláveis de 3 volumes, ou seja, ela nem infla tanto e ela nem desinfla tanto, ela fica num movimento um pouco mais reduzido. Tá? Então essa é a prótese de 2 volumes. As próteses de 3 volumes, essas são as 2 principais marcas, eu não vou falar marcas aqui, tá? São 2 muito boas, uma americana, outra franco-americana, tá? São próteses muito conhecidas, existem algumas diferenças. Uma delas, a franco-americana, ela te dá uma garantia vitalícia, inclusive se você tiver uma infecção, se você tiver uma rejeição da prótese,
é uma garantia vitalícia, ou seja, tu sempre vai ganhar uma nova prótese depois que tu compra. A prótese, essa outra prótese aqui, ela também te dá garantia vitalícia, tá? Ela vem coberta por antibiótico, ou seja, diminui a chance de infecção, tá? Tem algumas diferenças na garantia, essa aqui dá inclusive para infecção, essa aqui não dá, mas enfim, são questões que daí a gente explica para os pacientes na hora da cirurgia, para a melhor opção para eles, né? Eu tenho muita experiência com esta prótese peniana aqui, tá? Inclusive fui chamado muitos anos para ajudar colegas a implantarem a prótese, tá? E como é que funciona então a prótese peniana de 3 volumes? Nós temos um reservatório, tá? Esse reservatório é colocado então na região infrapúbica, abaixo do pubis, mas fora do peritônio, ou seja, não vai dentro do abdômen, assim, dentro da barriga, junto das alças, não. Ele vai na parte anterior, por cima e abaixo do osso, abaixo do pubis. Essa região ela fica absolutamente imperceptível e ela fica também indolor, o paciente não sente nenhum desconforto ali. E essa bombinha, ela fica na bolsa escrotal. Então nós temos esse aqui, o reservatório, e temos a bombinha na bolsa escrotal. Para inflar a prótese, nós temos que apertar essa bombinha. Vou botar aqui para a gente, para ela vir líquido. Nós temos que apertar, essa prótese a gente enche ela com soro, então ela fica realmente muito rígida, e ela vai aumentar no calibre lateral e vai aumentar também no comprimento, ou seja, vai aumentar no diâmetro e vai aumentar no comprimento, tá? Então, uma vez ereta a prótese, então antes da relação sexual o paciente vem, bombeia para gerar a ereção, tá? Bombeia para gerar a ereção. Uma vez a prótese ereta, ela fica muito rígida, fica uma ereção maravilhosa e o paciente pode usar ela à vontade, isso aqui é muito resistente, não tem problema nenhum. Quando terminou a relação, teve o orgasmo, o paciente vem aqui na bombinha, na parte de cima, aperta o botãozinho, essa prótese naturalmente desinfla, o soro fisiológico que está aqui volta para o reservatório e o paciente fica com o pênis totalmente relaxado. Qual é que são as vantagens disso? Além de ela ter um aumento no diâmetro, um aumento no comprimento, tu pode esconder melhor o pênis. Ou seja, numa praia tu pode colocar uma sunga que não vai te gerar nenhum tipo de constrangimento, você pode pegar uma criança no colo, você pode, né, assim, ficar com a prótese um pouco mais escondida, não aparecendo de maneira mais ostensiva, o que pode gerar algum desconforto para algumas pessoas, enfim. Então essas questões são as principais características das próteses penianas maleáveis e das próteses penianas infláveis. Existem alguns riscos no implante da prótese peniana. O principal deles é a infecção. Como qualquer corpo estranho, pode haver infecção e muitas vezes a gente tem que retirar a prótese. Isso é muito raro de acontecer, tá? Mas é uma coisa que está descrita na literatura que é preciso que seja dita. Há outro risco, é o risco de extrusão, ou seja, o corpo cavernoso pode simplesmente se romper e a prótese sair um pedaço dela, sair uma parte dela, ou nas casas maleáveis sair inteira. Também é muito raro, muitas vezes é alterações relacionadas ao trauma no ato sexual, ou a prótese foi colocada maior do que o tamanho do pênis, mas é uma coisa que acontece que eu preciso relatar para vocês que também existe, tá? Esses basicamente são os grandes riscos do implante de prótese peniana. A cirurgia, tá, ela varia em torno de meia hora até 1h30, dependendo do modelo da prótese, tá? É uma cirurgia tranquila, a recuperação é rápida, tá? O paciente precisa ficar depois um tempo sem ter relação sexual para que haja cicatrização, né, completa. Nos casos da prótese inflável, essa cicatrização demora um pouquinho mais,
porque nós precisamos, enfim, colocar um dispositivo na bolsa escrotal, colocar um dispositivo na região infrapúbica. Nas próteses maleáveis, essa recuperação ela é um pouquinho mais rápida, porque a gente só aborda o corpo cavernoso mesmo. Então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Sobre próteses penianas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu tentei esclarecer o máximo de dúvidas, diferenças entre as próteses infláveis, maleáveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar esse vídeo gravado aqui no feed, que vocês podem perguntar, que eu vou ter o prazer de responder. Mais alguma pergunta aí, Lu? Não, tranquilo. Por enquanto não? Então tá, pessoal. Aguardo perguntas de vocês e dúvidas aí para esclarecer. Um abraço a todos e até uma próxima. Beleza? Ai, pode. Entrou bastante mulher também.